Olá, estudante, seja bem-vindo. Eu sou o professor Adriano Sepp, vou conduzir essa aula de Lógica e Técnica de Programação. Para mim é um prazer poder falar com você. Só para me apresentar inicialmente, eu trabalho como arquiteto de software, eu trabalho com tecnologias para web, para desktop e mobile, tenho a vivência aí de 16 anos profissional, tenho a mesma formação que você está buscando. Então eu espero agregar de certa forma a experiência que eu tenho de mercado, trazendo para a realidade aqui, tentar destacar aquilo que é mais relevante, porque quando a gente entra no mérito da academia, muitas das vezes você tem alguns conceitos que são mais utilizados, outros menos utilizados. Mas essa disciplina é fundamental para a tua formação, seja você interessado em trabalhar com desenvolvimento, seja você interessado em trabalhar com banco de dados, com redes, todas essas possibilidades de trabalho, elas definitivamente elas precisam de lógica computacional, elas dependem de que você consiga visualizar uma sequência de passos. Então, se eu tivesse que resumir essa nossa disciplina, uma única palavra, é o entendimento de como nós seres humanos, nós instruímos a máquina para fazer algo. E a máquina, por mais complicado muitas das vezes de entender, ela é extremamente limitada. Pode ser um pouco um paradoxo aí, né? Como é que a máquina é limitada, sendo que ela nos ajuda sistematicamente no nosso dia a dia. Ela é limitada, só que ela é muito rápida nas atividades. Então aquilo que ela faz com perfeição. Só que quando a gente compara a capacidade da máquina com a capacidade do ser humano, isso está bem distante. Um ser humano sem nenhuma escolaridade consegue dirigir um carro. Agora, colocar uma máquina para dirigir esse mesmo carro, considerando que você não tem todas as variáveis controladas, aí você vai entender por que o cérebro humano é muito mais eficiente do que a máquina em algumas situações. Agora, em contrapartida, se você jogar um volume muito grande de dados para a máquina processar, ela vai te dar um número com exatidão em milésimos de segundos. O que para o ser humano, isso além do tempo que poderia demorar, a imprecisão seria uma constante. Então, naturalmente a gente usa as máquinas para atender aquilo que nós não fazemos com perfeição, ou mesmo aquilo que a máquina evoluiu para nos atingir. E o que eu te falo de forma bem clara, você que está estreitando esse universo de desenvolvimento, você que está buscando agora se colocar nesse ambiente de tecnologia, quando nós pensamos na perspectiva de desenvolvimento, essa disciplina ela vai te dar esse norte e você vai compreender que uma sequência de passos ela vai criando um grau de complexidade cada vez maior e isso pauta exatamente os nossos aplicativos atuais. Mas aí nós olhamos num escopo macro, né? Os aplicativos, seja um Instagram, um Facebook, uma calculadora, qualquer aplicativo que você utilize, um e-mail, né, através da internet, ele tem um grau de complexidade muito grande. Quando a gente olha no escopo macro, tenta entendê-lo de forma completa. Agora, quando nós buscamos entender somente partes desse programa, diminuímos o que a gente chama de escopo, com certeza essa interpretação da complexidade vai diminuindo, tá? Eu gostaria de colocar para você o nosso resumo dessa aula, por favor. Definir a lógica de programação, bem como os elementos fundamentais e representações de algoritmos. Tá? Então, assim, entenda algoritmo como uma sequência de passos para alcançar um objetivo. Você usa o algoritmo para resolver problemas banais do seu dia a dia. O simples fato de você sair da sua casa e até a universidade, até o polo que você está me assistindo, isso envolveu uma sequência de passos, né? E eles são passos lógicos que nós fazemos sem nos preocupar. Agora, quando nós vamos instruir a máquina, talvez isso se mostre como algo complexo, mas em teoria fazemos isso diariamente, tá? Vamos falar sobre os conteúdos. Então, o que nós temos para essa aula? A definição de lógica, vamos abordar uma situação-problema, elementos fundamentais de programação, uma situação-problema, representações de algoritmos, mais uma situação-problema, e entramos na minúcia do Visual Alg, que é uma ferramenta. E fechamos com uma situação-problema. Então, é um desafio para mim, aqui como professor, te passar esse conhecimento, mas eu quero que você saia dessa aula
com alguns conceitos desmistificados. Eu não preciso me preocupar com um todo, eu tenho que entender os princípios básicos e na medida com que eu vou buscando conhecimento, eu consigo instruir a máquina a fazer coisas mais complexas. Esse é um desafio muito legal e é uma perspectiva que nos deixa mais confortáveis, né? Eu não preciso entender o todo, eu preciso entender por partes, tá? Fechamos aqui essa introdução à aula. Definições de lógica. Lógica, se você colocar, né, o sentido da palavra, nós usamos diariamente isso, ou com uma certa frequência. Quando você diz, o que você está falando não tem lógica, sugere a ideia de que não existe um pensamento racional, né, que é exatamente aquilo que nós, muitas das vezes, aplicamos quando nós vamos fazer qualquer atividade. Só para esclarecer, colocar aqui uma discussão, uma coisa muito simples. Imagine você preparando um bolo. Você tem uma sequência de passos. Professor, eu nunca preparei bolo. Eu também não me lembro da última vez que eu preparei um bolo, mas eu entendo que primeiramente eu tenho que separar os ingredientes, depois eu tenho que colocar eles em uma ordem, em alguma vasilha, um recipiente. Eu tenho que prepará-los conforme as instruções da receita e depois, em algum momento, eu levo ao forno, né? Caso micro-ondas, um forno elétrico, perceba que isso é uma sequência. Eu não consigo levar ao forno os ingredientes antes de mexer, antes de separá-los em quantidades apropriadas. Como que eu faço para sacar um dinheiro? Olha, eu me dirijo até o meu banco, eu me apresento a um caixa eletrônico, eu insiro o meu cartão, eu entro com os meus dados de autenticação, a minha senha, a minha digital, ele me dá as opções, eu escolho o saque como opção e escolho um valor e o terminal me entrega um valor, o dinheiro que eu colho, ok? Entenda que isso também respeitou uma lógica, não tem como você chegar lá, apertou o botão, saiu o dinheiro, depois você pôs o cartão. Perceba que isso é um raciocínio que não é lógico. A sequência natural dos passos está associada ao conceito de lógica. Agora nós temos uma aplicação um pouco maior com relação à lógica e eu vou fundamentá-la para você. Vamos ao quadro. Primeiro, a lógica é a arte de pensar corretamente, ou a lógica é um estudo dos modos corretos de pensamento. Isso segundo Soares, na página 2014, ano 2014, página 1. Falando agora sobre Abete, Scalzitti e Souza Filho, eles disseram que lógica é a ciência que estuda as leis e os critérios de validade que regem o pensamento e a demonstração, ou seja, ciência dos princípios formais do raciocínio. Então aqui, naturalmente, nós temos duas referências bibliográficas que estão conceituando a lógica, mas de forma muito fácil, de uma forma muito clara, a lógica é exatamente uma sequência de passos que são racionais. Você consegue justificar. Por que você faz o bolo dessa forma? Olha, primeiro eu preciso misturar o leite com açúcar, porque senão, se eu não misturar, vai acontecer um problema lá na frente. Ninguém faz ao acaso. Né? Não existe somente se você for fazer um jogo de azar. Eu vou jogar nesse número aqui ou nessa sequência de números porque eu acredito, alguma coisa me intui de que isso vai ser os números sorteados. Quer dizer, um jogo de azar, você não tem uma lógica por detrás. Agora, se os jogos de azares fossem previsíveis, não seriam uma loteria. Você naturalmente calcular qual que é o próximo número sorteado. Entenda que a lógica envolve exatamente um raciocínio por detrás. Você consegue justificar por que você fez aquilo. Sempre quando você pensar na lógica, entenda, se você coloca a farinha antes do leite ou o leite antes da farinha na produção de um bolo específico, tem uma razão. Você não escolhe, hoje eu vou colocar farinha, mas talvez não tenha efeito. Entenda, aí é indiferente. Mas nessas situações, quando há efeito, existe toda uma implicação, existe uma justificativa, ok? Isso é importante para você, para clarear esse raciocínio. Vamos aqui para o quadro, por favor. Lógica de George Boole. Tá? George Boole foi um matemático e filósofo que no século XIX defendeu a ideia de que o raciocínio humano poderia ser expresso em termos matemáticos, tá?
por meio de uma lógica formal desenvolvida pelos gregos, mais precisamente pelo filósofo Aristóteles. Olha assim, então a lógica formal era uma representação e o George Boole, ele entendeu, ou melhor, ele defendeu a ideia de que a forma como nós pensamos, nós conseguimos representá-la no papel. Entenda que com uma expressão, com regras de escrita, eu consigo declarar o raciocínio. O porquê se o chocolate vai antes do leite, ou assim por diante. Porque vamos imaginar, eu tenho o desafio de comprar um salgado, e esse salgado, especialmente, ele tem que ser de um sabor. Agora, caso eu não tenha esse sabor disponível, eu vou escolher um outro sabor. Então, esse raciocínio, essa forma como nós lidamos diariamente, vou dar um outro exemplo muito mais claro. Você chega para comprar uma bermuda jeans e a pessoa diz, olha, o vendedor fala, não tem a bermuda jeans, então tem uma bermuda de um outro material lá. Entenda que essa construção, esse diálogo de entender exatamente as opções e a sua definição do seu raciocínio, olha, eu fui comprar calça jeans, ou a bermuda jeans, mas não havia. Então eu comprei uma bermuda aqui de sarja, nem sei se existe exatamente esse tipo, acredito que existe esse tipo de tecido. Então perceba que dentro desse raciocínio, George Boole ele definiu que era possível representá-lo, tá? A lógica binária, vamos ao quadro. A álgebra de Boolean ou álgebra booleana surgiu a partir do raciocínio de Boole, que é exatamente a ideia de usar a representação formal para expressar os nossos raciocínios. Esse tipo de álgebra é baseado na lógica binária, onde há duas representações, falso e verdadeiro, 0 e 1. Em muitas situações da nossa vida, nós lidamos com o verdadeiro e falso. Ah, se acontecer tal coisa, eu faço isso, se não eu faço aquilo. Então o 0 e 1 nos pauta para muitas situações, ok? Diferentemente, quando você pensa na capacidade do ser humano, existe uma outra forma de abordagem, de raciocínio, que não envolve somente 0 e 1. Só que qual que é a graça, qual que é o sentido? A lógica binária, ela traz a possibilidade de usarmos as máquinas para resolver os nossos problemas. Então, nós temos situações onde o 0 e 1 não é verdadeiro. Entenda, olha, eu desejo comprar um carro novo, eu queria um carro de uma marca e modelo. Aí eu chego na concessionária, tem a marca, tem um modelo, mas não tem a cor que eu desejo. Então, naquela condição, eu não é 0 e 1, eu faço outros tipos de interpretações para tentar exatamente chegar no meu objetivo, que é adquirir um carro. Mas aqui para o computador, a gente lida exatamente com o verdadeiro e falso. Falando sobre a tabela verdade, vamos ao quadro. A tabela verdade, ela vem expressar, ela faz parte do seu livro base, é a ideia, e é importante você entender, quando nós lidamos com essas condições lógicas, que são os conectores. O conector E, expressamente, você tem a condição A verdadeira e a condição B verdadeira. Quando você considera o operador E, você necessariamente tem que as duas condições satisfazerem. Então entenda, se for verdade, verdade, quando você considera o E, se a situação A for verdadeira e a situação B também for verdadeira. Então nós temos uma pré-condição. Nós estamos analisando aqui uma tabela verdade e no seu livro base você tem acesso e como é que você tem que interpretá-la? Você tem duas situações, situação A se for verdade e a situação B se for verdade. E aí os conectores, as condições lógicas vão nos permitir entender e naturalmente instruir a máquina em algum momento a fazer uma ação baseada em uma regra. Se duas condições forem verdadeiras, faça alguma coisa. Vamos aqui para o quadro. Então perceba que a leitura, eu vou limpar aqui para a gente observar a leitura da tabela A, da condição A e a condição B. Se A for verdadeiro e B verdadeiro, se eu considero o operador E como regra, quer dizer, os dois têm que ser verdadeiro. Agora perceba que na situação de que, vamos pegar essa linha aqui, a linha onde A é falso e B é verdadeiro. Se eu estou considerando que as duas condições têm que ser verdadeiras, A tem que ser verdadeiro e B tem que ser verdadeiro, eu naturalmente anulo e trato isso como falso. Como é que você vai ler essa tabela? Você tem que entender que o operador E obriga que as duas condições lógicas sejam verdadeiras. O operador OU, vamos aqui ao quadro para mostrar esse exemplo,
ele considera que apenas uma das condições lógicas tenham que ser verdadeira, que a gente chama de assertiva, e ali você considera exatamente de que apenas uma precisa ser verdadeira. Agora, o não é exatamente a negação. Se você tem uma situação verdadeira, você torna ela falsa, e se você tem uma situação falsa, você nega ela, você torna ela verdadeira. Vamos aqui para o quadro, por favor. Então, se eu nego A, perceba que se quando o valor aqui inserido é verdadeiro, ele torna-se falso. Se eu nego B, quando o valor representado aqui é verdadeiro, ele nega-se o falso. E aí nós entramos no mérito da lógica proposicional. Ao representarmos uma linguagem formal, precisamos inicialmente fornecer os campos básicos da linguagem. Nós chamamos de alfabeto, para em seguida fornecer as regras de formação da linguagem, também chamadas de gramática. Então, o que nós temos aqui na linguagem proposicional? Nós temos alguns conectores que nos permitem, a partir de proposições é uma afirmação, você conseguir representar o raciocínio lógico. Vamos aqui ao quadro para demonstrar esses elementos cognitivos. Então, a primeira proposição é uma afirmação, Carlos é esportista. E a segunda proposição é, Bruno é intelectual. Quando eu digo, eu estou negando, olha, perceba que esse conector o tio representa o conector de negação. Então, eu estou dizendo que Bruno não é intelectual. Eu estou representando que Bruno não é intelectual. Quando eu uso esse operador, o operador de conjunção, eu estou dizendo, ó, Carlos é esportista e Bruno é intelectual. Já esse operador que nós estamos aqui representado, ele é o operador de disjunção. Então eu estou dizendo o seguinte, Carlos é esportista ou o Bruno é intelectual. Então essa é uma representação importante. Já esse operador, ele é um operador de implicação, que nós temos que fazer a seguinte leitura, ó. Se Carlos é esportista, então Bruno é intelectual. E o último, que aqui eu tenho representado, mas ele não faz parte do livro base, ele é o operador de equivalência lógica, tá? E aqui nós temos a negação da proposição P. Então aqui eu estou dizendo que Carlos não é esportista. Eu tinha falado aqui em cima Bruno não é intelectual, que é esse item, e aqui eu estou dizendo que Carlos não é esportista. Então o que nós temos que compreender? Nós usamos esses conectores de junção, conjunção, exatamente para conseguir representar o pensamento. Se Carlos é esportista, então Bruno é intelectual. Nós estamos tentando representar através de uma linguagem formal aquilo que nós temos como pensamento, tá? E aí nós temos que entender esses elementos para conseguir compor uma lógica e representá-la através da lógica booleana. Fechamos aqui essa introdução à lógica. Vamos resolver uma situação problema, tá? Vamos ao quadro entender essa situação. O que nós temos como objetivo agora? Precisamos compreender esse seguinte desafio, ó. Um robô tem a função de empilhar materiais com as seguintes características. O material mais pesado não pode ficar sobre os materiais mais leves. As pilhas P1, P2 e P3 devem ter no máximo 3 fileiras de materiais. O galpão dispõe apenas de 3 locais, A, B e C, de movimentações dos materiais, tá? Onde devem transitar e ficar dispostos no último local, para o próximo processo de logística da empresa. Então aqui nós temos um enunciado que faz uma menção aqui, umas regras, ao que a gente chama de pilha de Hanoi, né? Você tem uma regra para conseguir deslocar esses pesos que ali ele está tentando trazer para uma ideia de uma logística. Logística é o processo de distribuição, tá? Dos materiais que uma empresa produz ou que ela vende, que ela comercializa. Então aqui a situação problema traz exatamente essa menção e aí nós podemos observar aqui no quadro esse robô. A proposta então é criar uma maneira de otimizar o trabalho do robô para que ele realize a tarefa utilizando a menor quantidade possível de passos. Então aqui, dentro da situação problema, existem 3 bases e você tem que transferir
de uma base esses elementos, essas barras, para uma outra base, A, B ou C, você tem que transferir para uma delas, né, desde que naturalmente não seja a base de origem. E você não pode fazer com que o material mais pesado fique sobreponha um material mais leve, porque aí faz uma menção de que poderia quebrar, ok? A sequência, a resolução, vamos aqui ao quadro, vai dizer o seguinte, ó, primeiro mover a primeira pilha P1 do seu espaço original A para o terceiro espaço C. Segundo, mover a segunda pilha P2 do seu espaço original A para o segundo espaço B. Olha, eu não quero nem completar porque aqui exatamente é uma demonstração de que muitas das vezes quando nós temos um problema, nosso cérebro não é capaz de resolver de forma fácil. Se eu te perguntar uma coisa simples, como é que eu faço para resolver um determinado desafio? Você talvez tenha de prontidão essa resposta. Mas na medida com que os algoritmos, a sequência daquilo que você precisa fazer torna-se mais complexa, nós temos uma certa dificuldade nessa capacidade cognitiva, capacidade de raciocínio. E aí eu faço uma menção, um ponto importante. Quanto mais você se dedicar ao desenvolver algoritmos, desenvolver lógica computacionais, maior vai ser sua habilidade. Então, colocando em miúdos, quanto menos você treinar, mais dificuldade você vai ter. Quanto mais você treinar, mais habilidade e mais clareza na solução você vai ter, tá? Então você tem depois no livro base a solução completa dessa situação-problema e até você pode praticar através de um aplicativo que você pode baixar para o seu smartphone ou até mesmo o jogo de forma física, né? Um elemento que você possa tocar e desenvolver essa lógica. Mas perceba que na medida com que você vai mexendo, a complexidade vai aumentando, tá? Então, entenda aí como um desafio, tá? Eu fecho aqui essa situação-problema. Elementos fundamentais de programação. Então, a partir do momento que você compreende o conceito de raciocínio, de lógica, que raciocínio é a capacidade exatamente de você conseguir esboçar um pensamento que resolve. A lógica impõe exatamente que aquilo está correto. Você tem uma justificativa para aquilo que você faz. Esse é o passo para você começar a instruir o computador. Do mais complexo dos aplicativos para o mais simples, todos eles envolvem complexidades menores quando você entende as partes menores, tá? Eu faço menção a um jogo de um Lego que você monte, um navio, uma nave espacial lá, daquelas pecinhas de encaixar. Quando você olha o todo, você entende a complexidade daquela arquitetura, né? Mas quando você olha individualmente, você tem peças sem valor, né? Muitas vezes só com uma cor, com uma dimensão, uma forma, mas quando você conecta todos eles, você resolve um problema maior, você constrói uma maquete, muitas vezes com um alto grau de complexidade. Vamos definir algoritmos? Segundo Schwarzenegger e Markinson, em 1994, algoritmos são definidos como processo sistemático para a resolução de problema. Forbelli e Ebersparcer defendem que o algoritmo é a sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Pronto, você já tem a definição. Algoritmo, uma sequência de passos bem definidas para um objetivo bem definido, né? Então eu preciso criar uma justificativa para os passos e eu preciso ter um alvo. O que eu estou construindo? Quais são os passos e para quê? E aí eu vou chamar você para um raciocínio muito importante. Vamos ao quadro. Essa imagem você tem que guardar ela para toda a sua vida aí, durante a sua trajetória aí, nesse ambiente de desenvolvimento, tá? Para toda a vida mesmo. Essa sequência, entrada, processamento e saída, é o princípio da computação. Você sempre tem uma entrada, um processamento e uma saída. Seja em um jogo 3D, seja num áudio de música, num aplicativo que toque música, seja num editor de planilha, sempre tem entrada, processamento e saída. E os teus desafios nessa disciplina e muitas outras que vão vir são estabelecidos em 3 partes de pensamento. Primeiro, quais são as entradas que eu preciso trabalhar?
quais são os processamentos e qual é a saída. O que eu preciso obter de informação? Qual é a lógica que eu preciso desenvolver? E qual é a saída? Isso faz parte de um algoritmo. Um algoritmo é uma sequência de passos para um objetivo bem definido. Então, a sequência de passo eu preciso das informações. Processamento é algo que você precisa executar e a saída é o resultado. Vamos trazer por uma ideia de um terminal automático de banco, aquele terminal onde você vai lá fazer um saque. Quais são as entradas? O número da tua conta, a tua senha, ok? Qual é o valor desejado do saque? Qual é o processamento? Verificação se sua conta está ativa, se você conseguiu se identificar corretamente com a senha ou biometria, e se você tem saldo. E qual é a saída? A saída, esse é o processamento, tá? A saída é o dinheiro e uma mensagem dizendo, olha, obrigado por usar as máquinas de autoatendimento. Ou então dizendo, ó, infelizmente você não tem saldo para completar a operação. Entenda sempre entrada, processamento e saída. Um jogo 3D, eu estou jogando o jogo mais legal, professor, que eu já joguei na minha vida. Quais são as entradas? Mouse, teclado, e tem uma outra informação que é entrada que você não percebe, que é o contexto. Em que posição que o teu jogador, o teu representante no jogo, em que ponto que ele está na fase? O que ele está? Qual é o grau de vida que ele tem? Quais são os poderes? Isso é o contexto. O processamento é toda a resolução que é feita pela máquina para resolver a saída. E a saída é o quê? Uma imagem que você vê na sua tela. Aí você vai dizer, mas professor, mas um jogo é mais do que isso. Um jogo é muito mais dinâmico. Ok, mas essas imagens elas são produzidas de forma tão rápidas, mouse, teclado, contexto, e ele faz tão rápido que você vê uma sequência de imagens sendo apresentadas, que são os frames, 30 por segundo, quando a gente tem uma taxa boa de jogo. Aí você percebe como se o jogo fosse fluido, como se você estivesse fazendo aquilo efetivamente. Mas o que está sendo feito é gerando imagens uma por uma. Perceba que isso é sempre possível de interpretar. Vamos definir um elemento fundamental para a programação? Vamos ao quadro. Que são as variáveis. Muito fácil de entender. Definição e utilização. Olha bem, variável, lembra do processo de entrada? A entrada depende de variável para você armazenar. Então eu preciso de qual é a senha do meu cliente bancário. Eu preciso guardar isso dentro de uma variável. A variável é uma estrutura que armazena valores e ela varia durante o tempo. Só que ela representa apenas um único valor. E ela tem tipos. Vamos aqui ao quadro. Ela tem o tipo inteiro, que é para números inteiros. Números inteiros são números que não têm casas decimais. Real são números que têm casas decimais. Literal são números com caracteres, acentuação e tudo mais. Lógico são tipos que representam ou verdadeiro ou falso. Aí vem com a relação à lógica booleana. E as constantes? As constantes, o livro base traz essa menção. Constante é uma variável que não varia. Não é para você guardar. Constante é uma variável que não varia. Você guarda um valor dentro dela, mas ela não vai ser alterada. E ela serve para auxiliar o processo de programação. Quando você tem que lidar sempre com o mesmo valor, então você cria uma constante e utiliza. E nós temos os operadores. Vamos ao quadro. Esses operadores aritméticos, olha bem, isso aqui vai nos pautar em muitos dos algoritmos que nós vamos desenvolver. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Faltou divisão aqui. E as funções matemáticas, assim como uma calculadora tem inteligente, um computador tem muito mais inteligência. Potência, raiz, resto de divisão, a própria divisão e outros mais. Operadores lógicos, lembra os conectores? Junção, disjunção, o e, o ou, o negação. Operadores de relacionais, operadores de atribuição, quando você precisa guardar valores dentro de variáveis e os comentários. Todos esses operadores, eles nos ajudam na programação. Os operadores relacionais permitem com que nós façamos relação. Se o saldo for maior ou igual o valor
de saque, então autoriza o saque. Se não, dá uma mensagem dizendo que o saldo é insuficiente, tá? E as saídas, quando nós pensamos no algoritmo, primeiramente, vamos aqui para o computador, nós representamos a ideia de escreva e leia. Por quê? Porque você tem, nesse primeiro momento, a gente constrói aplicações que a interação homem e máquina é limitada. É só o teclado para você entrar com os dados e o monitor para você receber os dados. Entrada, teclado, saída, monitor. Então esse processo de escrita, escreva e leia, são elementos fundamentais que, quando a gente parte para uma plataforma gráfica, que tem janela, tem botões, aí muda um pouco, mas para nós aqui é o suficiente. Vamos olhar um algoritmo aqui, por favor? Calculando média, tá? Aqui, só para a gente evidenciar, eu tenho declaração do tipo das variáveis, eu tenho 3 variáveis, nota 1, nota 2 e valor da média. Eu tenho o nome do aluno, e aí eu tenho a escrita, eu mando uma mensagem, ó, digite o nome, leia o nome. Digite a primeira nota, leia a nota. Digite a segunda nota, leio, calculo o valor da média, certo? E ao final eu escrevo para o usuário qual que é a média. Esse é um princípio e nos norteia em muitas das aplicações que nós vamos desenvolver, tá? Então, entendemos aqui como finalizado esse conceito, essa base aí de algoritmos. Vamos entender uma situação, problema. Vamos ao quadro. Ó, o seu desafio é colocar de forma simples uma das grandes fórmulas utilizadas pelos engenheiros, a forma de Bhaskara, para cálculo das raízes de uma equação de segundo grau. Nesse contexto, você deve usar variáveis, constantes e os tipos de operadores. Vamos lá. Ó, essa é a expressão matemática, mais simples do que aquela que você talvez esteja sendo exigido. Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho a raiz, eu tenho a potência aqui ao quadrado, a divisão. Não é um algoritmo simples. E o meu objetivo não é mostrar para você como funciona a forma de Bhaskara. Primeiro porque eu tenho uma visão muito limitada, não é a área de atuação minha. Quando você atua no desenvolvimento, tem certas coisas que você tem que abstrair. Abstrair é traduzir as demandas, as necessidades, mas sem necessariamente se preocupar com os detalhes. Aí você vai me questionar, professor, mas como é que eu vou desenvolver algo sem entendê-lo? Perceba, se nós nos envolvêssemos num desenvolvimento de um projeto que visa auxiliar uma clínica médica na identificação de alguma situação de emergência ou uma doença em específico, nós não nos tornaríamos ali especialistas ao ponto de sermos médicos. Então, qual é a nossa função, a nossa fundamentação aqui e a forma como nós atuamos? Nós precisamos buscar o entendimento e o equilíbrio entre conseguir traduzir em código aquilo que é a demanda. Mas essas demandas partem de profissionais especialistas, então você não consegue, muitas das vezes, reproduzir exatamente ou entender exatamente por que aquilo é feito. O que você tem que fazer é executar, não é estar alheio ao problema. É exatamente entender que existem profissionais que são especialistas, muitas das vezes, e eles compreendem, e aí nós temos aí uma fase, a fase de análise, a fase de engenharia de software, que vão nos ajudar a compreender essas necessidades sem nos tornarmos especialistas. Existe uma função na nossa área que é o especialista de negócio, que é aquele profissional que chega do lado do desenvolvedor, do gestor de projeto ali e auxilia na compreensão dos requisitos mais complexos, tá? A resolução está aqui no quadro. O que eu quero que você perceba? Somente a questão lógica, tá? Perceba que, primeiramente, declara-se as variáveis, ok? Depois atribui-se valores para ela. Variável A recebe 1, variável B recebe menos 5 e variável C recebe 6. Aí, o sistema aqui daria uma mensagem, ó, dados dos valores, quer dizer, sempre que a gente rodar esse programa, ele vai dar o mesmo resultado. Uma segunda variável, uma variável auxiliar, recebe o quadrado. B vezes B é o quadrado. Depois calcula-se o delta. O delta é
o quadrado de B menos 4 vezes A vezes C. E aí nós entramos na resolução efetiva. Existem duas raízes. Atribui-se em x aqui o menos b menos o rad, que seria exatamente a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. E assim como x, só que existe uma outra complexidade aqui, tá? Um é mais e o outro é menos. O que é importante para nós não é o estreitamento do algoritmo, é o quadrado, não, isso eu já abstraí. Se me perguntar agora como é que funciona isso aqui, eu vou dizer, eu não lembro. Porque o objetivo é você conseguir entender a dinâmica da instrução. Eu tenho um modelo matemático, eu tenho que representar. Então eu vou lá na minúcia. Multiplicação, divisão, raiz, potência. Eu tenho elementos que me ajudam a produzir isso. Mas eu não tenho necessariamente que me tornar o especialista. Tá bom? A gente fecha aqui essa situação, problema. Momento de interação. Agora é um ponto importante. Eu gostaria que você colocasse os seus comentários, enviasse aqui para a gente. Um outro ponto. É racional, é razoável um profissional desenvolver algo sem ter domínio efetivo daquilo que ele está construindo? Não na ordem técnica, mas da lógica de negócio. Pensa um pouquinho, a gente volta em instantes. Aí a minha interpretação sobre a minha pergunta. Você não vai conseguir ser especialista no negócio, qualquer negócio que você venha desenvolver, ou todos os negócios que a empresa no qual você faz parte atua. Então o que nós precisamos? Buscar o equilíbrio, discernir exatamente
entre aquilo que é fundamental, o domínio de regra de negócio, e exatamente aquilo que você consegue transferir para um especialista. Como eu falei, se eu vou desenvolver um sistema contábil, eu vou buscar um profissional de contabilidade para me ajudar a resolver os cálculos. Agora, o que eu preciso como desenvolvedor? Saber as boas práticas, saber exatamente como que eu consigo aplicar os cálculos e resolver o problema. Mas não quer dizer que ao final eu vou ser o especialista e vou conseguir indicar ou explicar para alguém como que aquele cálculo funciona. Isso é fato, o que eu estou dizendo é fato. Muitas vezes nós desenvolvemos rotinas que a partir do momento que nós consolidamos, quer dizer, elas foram testadas e estão funcionando, nós não conseguimos mais descrevê-la por completo. Conseguimos descrevê-la tecnicamente, mas na minúcia do funcionamento, não. Tá? Eu espero que você entenda e abra o seu horizonte. Não é ser especialista em tudo, seja especialista na tecnologia que você está utilizando. O negócio, quem traz são quem gera a demanda. São aqueles que estão te contratando, a empresa que busca o desenvolvimento do software. Tá? Eu fecho aqui esse momento de interação. Algoritmo é uma sequência de passos para um objetivo bem definido. Pronto, está entendido. Para fazer um bolo, eu aplico o algoritmo. Algoritmo tem uma relação direta com o raciocínio, com a lógica, né? Porque se existe uma sequência de passos para um objetivo, eu quero fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Não é escolhendo o tomate no lugar da cenoura, escolhendo a cenoura exatamente como ingrediente. Então, por mais que isso seja até, vamos dizer assim, redundante de falar, poxa, professor, mas eu entendo isso. Quando nós vamos para o computador, não é diferente. Vamos imaginar que eu pedisse para você desenvolver um aplicativo que calculasse a média de 3 números. Como que se faz esse aplicativo? Olha, independente da tecnologia, você vai ter que lidar com as características do meio de comunicação com o teu usuário, porque nós fazemos programas que são utilizados muitas vezes por pessoas. Então eu estou desenvolvendo um aplicativo na web. Olha, então eu vou ter que entender como que eu interajo com o usuário para pegar esses 3 números e depois, fazendo o processamento, apresentar o resultado. Eu estou fazendo um aplicativo que vai rodar no modo texto, que é aquelas janelinhas onde o usuário vai interagindo com o usuário pedindo valores. Olha, então eu preciso saber como eu mando uma mensagem, como eu recebo um valor. Esse é o princípio. Hoje, talvez não é tão comum, mas a minha época, quando eu ia nos bancos como instituição financeira, era muito comum você ver os operadores, os funcionários do banco trabalhando em sistemas onde a interface era só de teclado, não usava o mouse. Entrava com valores ali, teclado, enter, tab, o suficiente. Hoje em dia não é tão comum mais, mas existem bancos que ainda têm o que a gente chama de legado. São sistemas que foram desenvolvidos. Voltando para o nosso raciocínio, eu preciso representar algoritmos de formas diferentes. Uma delas é a linguagem natural. Vamos aqui para o quadro. Segundo Santos, em 2001, a linguagem natural, na definição geral, é uma forma de comunicação entre pessoas de diversas línguas, podendo ser falada, escrita, gesticulada, entre outras formas de comunicação. Isso é tudo para evidenciar que você programa, ou melhor, você desenvolve algoritmos muito antes de entrar nesse curso. Quando alguém te ligou, fez uma ligação para você, ou mandou um e-mail, você respondeu instruindo como faz algo, você já estava desenvolvendo algoritmos. Perceba, é só um nome para aquilo que nós fazemos, naturalmente. Agora, a linguagem natural é uma forma de representar. Eu posso pegar um texto e dizer, olha, fazer uma receita de bolo. Olha, primeiramente você seleciona tantas cenouras, você separa tanto de farinha, de açúcar, junte tudo numa panela, tá vendo? Não existe uma formalidade. Eu escrevo, eu posso usar vírgula, posso não usar, você entende porque você é um ser humano extremamente inteligente. Exatamente isso que eu estou afirmando, você é um ser humano extremamente inteligente, porque a máquina teria grandes dificuldades de entender essa mesma receita. Agora, existem outras formas de representar. Falando sobre linguagem natural, vamos aqui para o quadro para demonstrar. Primeiro, início, entre com o primeiro valor, entre com o segundo,
Realize a soma utilizando o primeiro valor mais o segundo. Realize a subtração e assim por diante. Perceba que é uma sequência de passos que foi escrita sem uma regra, sem uma restrição de escrita. Isso é bom para nós. Eu consigo te instruir, você consegue me instruir. Mas para a máquina isso não funciona. Uma outra forma de representação é o fluxograma. Vamos ao quadro. Os fluxogramas, né, eles permitem com que nós possamos representar através de blocos, ok? Fluxograma. Olha, vamos fazer a associação das palavras? Programa, você produz um programa, você produz algo que vai ser executado por uma máquina. Fluxograma, ele representa um fluxo. Se nós tentarmos representar qual é o fluxograma para um usuário, quer dizer, um cliente de um banco, numa máquina de autoatendimento para fazer um saque, nós vamos usar formas para demonstrar esse raciocínio, demonstrar o algoritmo. Vamos aqui ao quadro. Segundo Manzano, em 2015, podemos caracterizar diagramas de blocos como um conjunto de símbolos gráficos em que cada um desses símbolos representa ações específicas a serem executadas pelo computador. Então vamos a essas ações. Primeiro, esse símbolo que eu destaquei é o terminal, indica um ponto onde começa ou termina um fluxo de um programa. Olha que interessante, terminal de autoatendimento. É um dispositivo que eu vou lá para sacar dinheiro. Quando a gente vai no computador aqui, nós temos como lançar um terminal para conseguir interagir com o sistema operacional. Terminal Bash é um exemplo, procure depois, por favor. Você tem o PowerShell, outros mais que são elementos computacionais para você conseguir interagir com o computador. O computador é o quê? Uma máquina. Então, terminal é aquela representação. Voltando aqui para o quadro. O processamento, que é esse retângulo, indica operações aritméticas ou cálculo de uma fórmula, atribuições de valores, etc. É tudo aquilo que vai ser executado pelo computador. Aí você fazer uma análise mais criteriosa sobre o que é um computador, você vai descobrir que tem um processador. E o processador tem partes, unidade de lógica aritmética, que é onde ele faz os cálculos, e outras partes ali desse processador que tem funções específicas. Então, nós estamos falando de processamento, é aquilo que o computador produz de valor. É aquilo que ele pega os valores, vamos dizer, pega as variáveis, as entradas, que nós vamos falar na sequência, e produz algo que depois vai ser apresentado. Voltando aqui para o quadro, então nós temos uma representação do display que seria uma mensagem. Eu vou mandar uma mensagem para o meu usuário. Uma representação para teclado, que é exatamente a ideia de que o usuário vai interagir, vai informar algo. E aí nós temos uma representação de decisão, que aí nós usamos aqui toda a lógica booleana, operadores lógicos para definir, olha, eu tenho que fazer algo ou fazer uma outra ação, controlar o que a gente chama de fluxo. E as setas definem um sentido e o conector é o que nós utilizamos quando é preciso particionar o diagrama, criar pontos para segmentá-lo. Primeiro de tudo aqui, ó, quando a gente fala de decisão, é um ponto onde você usa a máquina para fazer uma interpretação. Lembra do raciocínio lógico, a álgebra booleana? Então você tem símbolos para dizer, olha, se o saldo for maior ou igual ao valor sacado, então, ou no caso, mandar uma mensagem dizendo, olha, utilize o compartimento abaixo para sacar o dinheiro, para pegar o dinheiro. Ou então, saldo insuficiente. Então aqui nós temos os pontos de decisão. Vamos aqui mostrar um fluxograma para calcular média. Olha que interessante. Aqui inicia o terminal. Aqui nós estamos dizendo que o usuário vai informar nota 1 e nota 2. Aqui uma representação de processamento. E aqui é um ponto de decisão. Se a média for maior ou igual a 7, então maior ou igual a 7, mostra aprovado, que é o sim, verdadeiro. Agora, se não for, mostra reprovado. Finaliza aqui, no caso é um ponto de conexão, e finaliza o nosso algoritmo. Perceba como, a partir desses símbolos, nós conseguimos desenvolver lógicas. E o último elemento são os pseudocódigos. Vamos ao quadro. Segundo Aguilar, em 2011, o pseudocódigo é considerado uma ferramenta que
pode ser utilizada para programação. Poderiam ser escritos em palavras similares ao inglês ou então ao português. Perceba aqui um pseudocódigo, porque não é um código efetivo de programação. É um pseudo, é quase um código. Ele tende a demonstrar operações, declaração de variáveis, interação com o usuário, recebimento de valores, cálculos, processamento e resultado. Aqui nós temos algo que está muito próximo à programação. Aí você me diz, mas por que nós não vamos direto para a programação? Exatamente porque nós temos que desmistificar a programação. Então eu tenho que entender que operações simples constroem programas complexos, ok? Eu fecho aqui essas formas de representação de algoritmos. Vamos para mais uma situação, problema, precisamos compreendê-la, vamos ao quadro. Desafio. Você propôs aos seus colegas engenheiros que escrevessem em linguagem natural, fluxogramas e pseudocódigos, o cálculo da forma que converte a temperatura em graus centígrados para graus Fahrenheit, né? Então, isso é algo extremamente simples, se você olhar na ótica da programação, né? Eu não preciso desenvolver nada muito elaborado para atender essa fórmula aqui, O Fahrenheit é basicamente 9 vezes a temperatura em centígrados mais 160 dividido por 5. Te dando uma calculadora, você resolveria tudo que está em cima da fração, né? 9 vezes a temperatura atual em centígrado mais 160 e depois dividiria. Agora vamos representar esse mesmo desafio, mas usando primeiramente a linguagem natural. Vamos a ela. Resolvendo. Primeiro, você deve escrever em linguagem natural o funcionamento da fórmula que converte graus centígrados para graus Fahrenheit. Para isso, organize o seu pensamento de forma estrutural e formal. Mas lembre-se, nem todos os engenheiros terão o mesmo pensamento. O importante é chegar à solução do problema. Olha, nós estamos resolvendo aqui porque, perceba, primeiramente, linguagem natural. Informe a temperatura em graus centígrados. Ok. Calcule 9 vezes graus centígrados mais 150 dividido por 5. E eu estaria escrevendo. Mas o ponto central que está no teu livro base, eu estou reproduzindo para você, que a forma como eu escreveria variaria. Quer dizer, eu te escreveria de um jeito, se eu pedisse para você escrever, você escreveria de outra forma. Por mais que é o mesmo problema. Por isso que a linguagem natural não é fácil de ser interpretada pela máquina, porque não respeita padrões. A outra forma, que é o fluxograma, vamos ao quadro. Então, na construção do fluxograma, vale resgatar as dicas. Estar atento aos níveis do fluxograma. O fluxograma deve começar de cima para baixo, de esquerda para direita. Cuidados para não cruzar as linhas, principalmente as linhas de fluxo de dados. Então aqui na resolução do fluxograma, eu teria que iniciar lá o terminal, eu teria que declarar recebimento da variável graus centígrados, sinalizar com um retângulo o cálculo do Fahrenheit e, por final, mostraria. Perceba que é muito simples, óbvio, eu não estou desconsiderando que para você isso é totalmente novo. Mas perceba que nós estamos falando de 4 elementos. Primeiro, inicia o terminal, recebe qual é o valor atual da temperatura em graus centígrados, faz o cálculo e mostra. A complexidade transferimos para o computador. Tá? O último ponto, que é pseudocódigo, vamos aqui para o computador. Nós entramos aqui no mérito de que basicamente é escolher um nome para o algoritmo, avaliar as variáveis. No caso, a gente pode ter 2 variáveis, uma variável para receber graus centígrados e uma outra variável para a gente guardar o cálculo. Dar atenção aos seus tipos e suas características. No caso, como a gente tem graus, se você considerar que vai ser informado só o valor redondo, quer dizer, sem casas decimais, o inteiro seria apropriado. Descrever de forma clara que será armazenado e se as variáveis destinadas a essa informação estão corretas. Verificar se as instruções fazem sentido e se tem uma sequência lógica. Avaliar o resultado e, quando pertinente, mostrar na tela. Finalizar o algoritmo.
Aqui é uma menção de como resolveríamos essa situação, problema, mas basicamente a gente começa sempre declarando as variáveis, entrada de dados, processamento e saída, usando pseudocódigo, uma linguagem de programação, tá? Situação, problema aqui, a gente fecha por aqui. Utilizando VisualG. O que é exatamente o VisualG? É uma ferramenta que nos permite fazer programação, tá? Vamos aqui para o computador para eu demonstrar exatamente para o quadro. Então, o que eu quero fazer agora nesse momento? Eu preciso esclarecer com você alguns momentos aqui para compreender essa ferramenta, tá? Então, vamos entendê-la. Primeiramente, eu tenho aqui que apresentar para você o que é o VisualG. O VisualG, vamos entendê-lo, é uma ferramenta de programação usando um pseudocódigo. Qual é a vantagem de utilizá-lo? É a ideia de que você vai ter primeiro, você vai escrever em português, então pode te ajudar. Eu não te aconselho, vamos dizer assim, nesse momento de aprendizado, ok, mas terminou esse VisualG, a partir desse momento você vai lá e tudo que você tiver, qualquer dispositivo, torna ele em inglês. Se você quiser seguir na área técnica. Por quê? Quanto melhor a tua base de conhecimento em inglês técnico, é o suficiente para desenvolver. Para você conseguir se encaixar no mercado, hoje em dia você precisa saber ainda o inglês fluente. Por quê? Porque para eu instruir a máquina, possivelmente eu vou lidar com o idioma inglês. Boa parte das tecnologias que são desenvolvidas, elas foram desenvolvidas por americanos. Quando não são, sejam chineses ou indianos, utilizam-se meio que um padrão inglês aí para representar. Então, não ter o domínio do inglês técnico é uma limitação na hora que eu vou programar. Agora, quando você vai para uma grande corporação, você pode ser cobrado de conhecer o inglês para conversar com os usuários, que a gente chama de stakeholders, que são os interessados. Eu preciso interagir com o usuário que vai usar o sistema, com aquele que detém a regra de negócio. Então perceba que são dois níveis de exigência. Eu estou te esclarecendo porque o exercício de você buscar cada vez mais o inglês como base para o teu entendimento da programação vai te auxiliar muito em programação, desenvolvimento, seja ele programação, banco de dados, redes, porque você dificilmente vai ter documentação em português. Hoje eu posso dizer que eu tenho um bom conhecimento técnico, mas eu não tenho influência de conversação. Então eu já tive situações infelizes aí de conseguir conhecer a técnica, conseguir desenvolver sistemas computacionais, mas não conseguir interagir com os usuários, o que me impediu de alcançar algumas vagas. Então é importante você talvez planejar aí abraçar esse conhecimento também, que é o inglês. Então o VisualG, ele permite com que nós possamos desenvolver os nossos algoritmos num ambiente ali, uma ferramenta que está totalmente em português, o que para este momento pode ser importante, porque você tem alguns desafios. Compreender o que é algoritmo, o que é lógica, o que são tipos de dados, o que são variáveis, operadores. E, além disso, você precisa operar uma ferramenta. Então, nesse momento, quando você ainda não tem aquele domínio, é melhor você estreitar, quer dizer, buscar uma zona de conforto. A língua portuguesa vai te ajudar, porque possivelmente é a sua língua natural, né? Então, busque esse conceito de zona de conforto agora. Depois a gente muda esse raciocínio, porque vai te ajudar lá na frente. Como instalar? Eu vou mostrar aqui no computador onde nós temos o acesso a essas informações, por favor. Ao computador, isso, por favor. Então eu tenho aqui, o VisualG já está aberto aqui na minha máquina, mas basicamente o que você precisa fazer, ó, é acessar aqui VisualG, eu ia falar VisualG, mas em teoria é VisualG, tá? Esse é o site de download, você acessa ele através desse link, faz o download, e eu não tive complexidade nenhuma, eu apenas descompactei. Deixa eu mostrar aqui para você, ó, eu descompactei numa pasta, pronto, é o suficiente, você roda ele um executável e é o suficiente. Ele já abre para você conseguir manusear ali o teu algoritmo, tá?
E ele pode, naturalmente, como eu falei, te ajudar a você entender algumas complexidades, tá? Quando a gente fala de operações básicas, eu já tenho alguma coisa aqui, ó. Então, primeiro, eu tenho como elemento básico, ó, eu tenho escreva. Eu preciso interagir com o meu usuário, escreva. Eu posso tanto mandar uma mensagem, ó, informe a sua idade. Então, eu vou só tirar isso aqui, ó, o símbolo de atribuição, olha, ó, é menos... A gente vai ter, naturalmente, outros momentos para falar sobre o algoritmo, mas aqui, ó, eu declaro as minhas variáveis, que são as minhas estruturas de armazenamento, ó, e rodo o algoritmo. O que, que eu preciso? Ó, eu tenho como simular. O que, que é importante aqui? Vamos ao quadro, por favor. O que, que é importante você perceber? Que, nesse caso em específico, nós temos que usar uma ferramenta para programar. Eu não preciso, olha, perceba, para desenvolver o teu raciocínio, até o desafio que você tem lá para resolver, né? Situação complexa que você tem que resolver. Você não precisa de um programa, você pode usar um bloco de notas. Agora, qual é a complexidade de você usar o bloco de notas? Que você não consegue testar. Já o Visualg permite esse teste. Ele possibilita com que você declare variáveis, guarde valores dentro dessas variáveis e depois resolva o seu problema. Então, dentro desse princípio, se você desenvolve um algoritmo e não consegue testá-lo, nós temos ali um ponto de dificuldade, tá? Mas nós podemos contorná-lo usando o Visualg ou outra ferramenta visual que nos permita codificar. Inicialmente, o Visualg nos atende porque ele não nos obriga ali a usar termos que são próprios da programação. No teu livro base, existem dois momentos. As duas primeiras unidades falam sobre Visualg, né? Na verdade, não fala sobre Visualg, fala sobre pseudoprogramação, certo? Quer dizer, uma linguagem ali que tem uma linguagem escrita em português que demonstra as instruções básicas de escrita, leitura, atribuição, né, que são cálculos e armazenamento invariável. Mas essas duas últimas unidades, elas fazem menção à linguagem C-ANSI. Desculpa, ANSI-C é o termo apropriado, que é uma linguagem de programação. Por mim, eu gostaria de ir direto para essa linguagem, mas é importante você começar a rascunhar ali em cima de uma linguagem que, como eu falei, te dá uma zona de conforto. Eu não preciso me preocupar com o inglês no primeiro momento. Por exemplo, para eu conseguir mandar uma mensagem em Visualg, eu uso uma expressão chamada escreva. Lembra do fluxograma? Tem lá um símbolo que representa uma mensagem para o usuário. Aqui nós estamos dizendo escreva. Já em ANSI-C, a gente vai usar uma função chamada printf. Perceba que tudo está correlacionado. Print é de escrever ou de imprimir. F é de função. É uma função de impressão. Só que isso vai necessariamente para o teclado, para o monitor, tá? Então é importante destacarmos isso. Só fiz uma menção aqui ao Visualg. Para você que é fácil você fazer o download, você descompacta, está disponível para uso. E aí você pode pegar os algoritmos do próprio livro base e tentar transcrevê-lo para o Visualg e observar a utilização. Fechamos aqui essa situação, esse conhecimento sobre Visualg. Então nós temos agora um novo objetivo, e eu quero mostrar para você o desenvolvimento de algoritmos usando o Visualg. Né? Eu não sou especialista, até porque, como eu falei, é mais uma ideia de conseguir achar as equivalências, como é que eu imprimo, como é que eu recebo uma informação, como é que eu faço a atribuição, e eu gostaria de chamar você aqui para o meu computador para mostrar exatamente isso. Então eu tenho aqui o Visualg funcionando, ele nos atende para boa parte das situações. Eu sugiro que você pode eu preciso de ajuda, tem uma ajuda aqui em cima, perceba, ajuda. Ele te dá funções aqui, os elementos básicos para você interagir, e eu gostaria de fazer algumas coisas bem simples, olha. Aqui ele já começa mostrando escreva variável, escreva valor, atribuições, como é que você declara. Eu vou fazer um algoritmo bem simples, tá? Pode ser que o cálculo aqui não seja preciso, mas eu vou fazer um algoritmo simples que calcule a conversão lá de graus
Celsius para Fahrenheit. Talvez o algoritmo não seja o correto, quer dizer, a fórmula, mas isso indifere, tá? Então vamos imaginar que eu primeiramente vou declarar uma variável aqui, ó, uma variável do tipo C. Deixa eu dar um zoom para você conseguir observar aí. C, ou você poderia usar uma Celsius, não me lembro, vou colocar só C para encurtar, tá? E eu tenho uma outra variável, vou colocar uma variável F de Fahrenheit, também inteiro. Ah, deixa eu colocar real, porque pode, como vai haver divisão, vai ter uma fração. Ó, e aqui eu tinha um programa que eu estava demonstrando para você, eu vou dizer assim, ó, informe, como que nós interagimos com o usuário? Mensagem, informe a temperatura em Celsius. Eu não tenho como colocar o graus, eu vou colocar um CO aqui, ó, porque o meu teclado não atende. Então o usuário vai digitar. Se eu rodar meu programa só dessa forma, ó, ele manda a mensagem, eu estou interagindo, estou mandando uma mensagem para o meu usuário. Perceba, primeiro passo, eu estou fazendo um programa que vai converter de Celsius para Fahrenheit. Eu sei a fórmula, espero que eu lembre, mas o fato é o seguinte, a primeira coisa, eu preciso dizer para o meu usuário, instruí-lo sobre aquilo que eu desejo. Olha, me informe qual é a temperatura em graus Celsius, para que ele possa saber que você digita. O terminal de autoatendimento que nós temos em um banco, ele também manda uma mensagem. Quando você vai lá, você chega próximo dele, faço esse desafio para você fazer em algum momento, se você não percebeu, vai ter uma tela lá que vai dizer assim, ó, insira o teu cartão. Ali a mensagem, olha, primeiro, eu já estou instruindo o meu usuário. Faz uma menção direta aqui, a disciplina interface homem-computador. Eu preciso interagir com o meu usuário, então eu tenho que instruí-lo sobre aquilo que eu preciso enquanto programa. Ó, informe a temperatura, ele vai informar. Agora eu tenho que descobrir como que eu recebo essa informação. Vamos aqui para o computador, por favor. Ó, beleza, eu preciso, já sei, que se eu não tiver variáveis, eu não consigo guardar essa informação. Então deixa eu fechar aqui, ó. Enquanto ele funciona, não dá. Então eu tenho que leia a minha variável. C, vamos rodar o nosso programa? Opa, funcionou. Ok, porque eu só li. Guardei numa variável, mas eu não fiz nada com essa variável. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a variável Fahrenheit, vai receber o quê? O meu cálculo. Então vamos imaginar aqui, eu não me lembro com precisão, 4, eu não me lembro se é assim, mas se não for, depois você me ajuda a ajustar. Então primeiro 4 vezes C, menos 150, dividido por, não me lembro o que era 5. Tá? Então eu estou entendendo que é essa forma. Aqui eu tenho entrada, se não for, depois você pode ajustar lá sem problema, porque o algoritmo, quer dizer, a expressão, o cálculo matemático é o de menos. Se chegar um cientista e falar, olha, esse cálculo está errado, você vem aqui e ajusta. Agora olha que interessante, eu vou colocar escreva o valor convertido para F, Fahrenheit, eu não vou escrever porque eu vou errar possivelmente, escreva F. Vamos ver o que vai dar esse programa. Vamos lá, rodei. Informa a temperatura, 33. Opa, o valor convertido deve estar errado, quer dizer, a expressão matemática talvez esteja errada, tá? Mas o que nós precisamos é só ajustar aqui o algoritmo. Para fazer isso aqui, eu posso vir na internet mesmo, ó. Posso vir aqui, ó, conversão Celsius, ó. Eu vou ter aqui, tudo bem que, ó, olha o que, o Google é fantástico, né? Na verdade aqui, ó, tem um mais 32, ó. É 0, deixa eu ver aqui, ó, vamos colocar os 30. 30 graus vezes 9 dividido por 5. Se eu pegar isso aqui, ó, olha que interessante, ó. Pegar isso aqui, essa expressão matemática, do jeito que está aqui, ó. E vou colocar ela aqui, ó. Vai funcionar? Não, não vai por causa do Celsius aqui, tá? Eu até vou tirar ele aqui, porque na verdade os 30 é a minha variável C, ó. E o símbolo de multiplicação é asterisco. Então vamos imaginar, ó, até vou colocar aqui, graus Celsius, agora vai ficar bonitinho. E o Fahrenheit. Vamos ver de novo? Vamos lá.
perdão, os mesmos 30 graus. Opa, funcionou? Vamos perguntar para o Google? 30 graus Fahrenheit, desculpa, 30 graus Celsius é equivalente a 86 graus Fahrenheit. Vamos ver o nosso programa? Informe a temperatura, 30. O valor convertido é 86. Funcionou. Que legal. Perceba, o visual permite algumas coisas bem legais. Deixa eu só pôr aqui. Eu consigo, por exemplo, ó, eu posso rodar, executar aqui, ó, rodar passo a passo. Eu vou mostrar para você, ó. Ele me diz aqui, quando eu dei o passo a passo, ele vai me dando instruções. Eu vou entendendo como que o programa funciona. Ó, deixa eu ver qual é a sequência. Use as setas para movimentar, ó. Começou aqui, as setas para aumentar, para movimentar. Não funcionou aqui. Deixa eu só descobrir aqui como é que eu dou a sequência. Executar, linha ativado. Mas assim, você tem condições de executar essas instruções. Está aqui em algum ponto, mas eu não recordo com precisão. Mas você consegue ter essa execução passo a passo para você conseguir observar como que você deve, ou melhor, como que você vai, como que o programa roda, como é que ele interpreta instrução a instrução. Se eu rodar aqui só no rodar algoritmo, ele me mostra a tela, ó, e eu vou entrar com os mesmos 30 para mostrar o resultado. Ah, o texto está errado, eu vim aqui e faço a conversão, ó, convertido, tá? Só fiquei incomodado aqui porque esse passo a passo é muito interessante, porque você consegue visualizar a sequência. O computador ele vai passo a passo mostrando, ó, deixa eu ver se, ó, executar com timer. Aqui com o timer não teve efeito, mas ele vai demonstrando para você essa sequência lógica e é muito bacana. O que é importante você entender? Que a vantagem, quando você pausa o programa e roda passo a passo, é só para nós entendermos, conseguir observar como que o programa é executado, linha a linha. Mas eu fiz a menção disso, fiz a menção exatamente de que você precisa necessariamente lidar com a possibilidade aí de fazer as coisas mais rápidas, né? Passo a passo. Eu vou demonstrar aqui no computador rapidamente o passo a passo. Vamos aqui para o computador, por favor. Então eu vou dar aqui novamente o passo a passo, rodar o algoritmo F9. E aqui eu vou entrar em informação, ó, 12. E ele mostrou, deixa eu só desativar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só desativar aqui, ó. Quando você aperta o time, ele vai mostrando para você linha a linha, ó. Mas eu consigo aqui, ó, rodar o algoritmo passo a passo. O F8 vai me dando essa instrução, né? Foi o auxiliado que eu lembrei, esqueci desse tecla de atalho. Ó, primeiro declara duas variáveis, depois mostra na tela. Perceba, toda vez que eu aperto o F8, ele faz uma instrução. Aqui ele naturalmente vai ficar esperando com que eu digite. Depois ele vai fazer o cálculo e vai mostrar na tela. Então você consegue ainda observar linha a linha, tá? O computador, volto a afirmar, o computador faz exatamente isso. Qualquer programa que você desenvolva vai ter exatamente essa dinâmica, linha a linha. Só que ele faz uma velocidade tão grande que potencializa a sua utilização. Usado para questão financeira, contábil e muitas outras aplicações, tá? Eu fecho aqui essa situação problema, tá? Vamos interagir. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pontuação aí para trazer para nós, eu vou deixar alguns instantes aqui para você refletir e me mandar e a gente volta na sequência.
compreender as ferramentas que você utiliza é fundamental. Então, sempre quando você tem a oportunidade de trabalhar com uma nova tecnologia, você tem toda uma base ali que você vai crescendo, só que novas tecnologias vão sendo introduzidas, seja no seu dia a dia ou na empresa que você trabalha. Então, sempre o passo é tentar compreender nas minúcias esse funcionamento, seja a ferramenta, a técnica, porque isso te auxilia você a produzir com maior velocidade. Então aqui, para fechar esse momento de interação, eu deixo a máxima. Sempre busque o conhecimento daquilo que você vai utilizar. Porque quanto mais você saber, quanto mais domínio você tem da tecnologia, melhores vão ser os passos que você vai desenvolver. E quanto menos, naturalmente você vai sofrer. E sabe aquela sensação assim, puxa, se eu soubesse que era fácil desse jeito, eu teria usado. Então isso não justifica. Então busque o conhecimento na medida do possível. Vamos fechar esse momento de interação. Vamos recapitular, vamos entender exatamente o que foi abordado nessa teleaula, pontos que são mais importantes aí para você levar a partir de hoje aí para todo o seu desempenho profissional, tá? Vamos aqui, vamos ao computador. Definição de lógica. O que é exatamente a lógica, tá? A lógica tem, se você fizer a menção sempre com o raciocínio de que nós usamos o termo lógica, o que você está dizendo não tem lógica, ou eu vi algo que não tinha sentido. Então a lógica, ela representa algo que tem sentido. Eu costumo dizer que é algo que se justifica, né? Quando a gente desenvolve algumas coisas na computação, se alguém pontuar para você, por que você fez isso? Se você não tiver um argumento, é porque você não usou uma lógica. Olha, eu fiz esse ajuste aqui porque baseado em tal situação, entendeu? Tudo tem que ter pautado em um raciocínio. A capacidade cognitiva que nós detemos, quer dizer, eu consigo construir, resolver problemas, e eu tenho que fazer isso de forma lógica. Até porque eu não vou estar resolvendo problemas, só vou estar talvez postergando ou criando dificuldades, né? Quanto mais você buscar elementos, seja Torre de Hanoi ou outros jogos, podem te ajudar nessa sua capacidade de desenvolver o raciocínio lógico, ok? Elementos fundamentais de programação, nós temos ali as variáveis, os tipos. Eu preciso trabalhar com números que não têm casas decimais. São tipos inteiros, números com casas decimais. Números do tipo, informações do tipo alfanumérico. Isso são características que você vai ser questionado do começo ao fim. Por quê? Quando nós lidamos com a informação, ou vamos chamar de dado é um elemento básico. Algo muito mais elementar do que a informação. A informação é a interpretação do dado. Quando você lida com dado, eu e você lidamos de uma forma muito amigável. Se você me falar o teu nome, se eu falar o meu nome, nós já vamos conseguir colocar ali na categoria de nome de pessoas. Algo fácil. Para o computador isso não existe. O computador lida com números e informações que não são numéricas. E você precisa, naturalmente, conseguir guardar isso dentro do computador. Seja para processamento, através das variáveis, fica isso numa memória primária, ou então numa memória secundária, que é aquela que se posterga depois que você desliga o dispositivo, que aí seria uma unidade de disco não volátil, ok? Finalizando aqui, no quadro, por favor, representação de algoritmos e o visual. A representação de algoritmos nós podemos usar vamos dizer, a linguagem falada para você instruir alguém, só que a máquina não pode ser instruída dessa forma porque o grau de complexidade para entender o ser humano é muito grande. Se você contar a mesma história, você vai produzir em alguém o mesmo resultado. Só que a forma como você vai contar essa história, se você não fizer uma leitura, vai ser diferente. Nós ainda podemos utilizar os fluxogramas, que são símbolos, blocos que representam exatamente essa dinâmica de interação, ou os pseudocódigos, né? Que são exatamente uma forma de escrever ali que abstrai aquilo que é efetivo da programação. E aí, em algum momento, a gente vai efetivamente para a programação, tá? Agradeço muito a sua atenção, eu espero que tenha ajudado essa aula e até a próxima.